Olá, graça e paz a todos. Que Cristo esteja assim reinando nos vossos corações a cada dia. Hoje estaremos meditando assim no livro de um grande homem de Deus que nos traz assim exemplos maravilhosos a respeito de sua vida espiritual, para a nossa vida material, para a nossa vida familiar, enfim, para todos os aspectos pelos quais você possa imaginar. A mensagem de hoje vai falar profundamente aos nossos corações, como tem falado nas outras mensagens, mas esta aqui realmente é impactante. Portanto, fique nesse vídeo até o final dele para que Deus realmente possa continuar te abençoando mais e mais e mais. E ao chegar nesse vídeo, se você ainda não faz parte dele, se inscreva, faça a inscrição aí, é só tocar na partezinha lá, se inscreva e você já está sendo inscrito. E se você aí ativar o sininho, você vai estar recebendo todas as novidades que forem postadas neste canal. Não esqueça também de deixar aí o seu like, que Deus abençoe poderosamente, eu agradeço de coração. Vamos para o livro de Jó, capítulo 1. Diz assim, vamos conhecer hoje a história de Jó, um pouquinho resumida, mas vai dar para você entender muito bem quem foi esse homem. Diz assim, capítulo 1, versículo 1, diz assim, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Apenas este primeiro versículo de início para a gente dar o pontapé inicial nesta reflexão. A gente presta atenção já no início deste versículo. Então a gente já tem aqui um pouco da biografia de Jó, né? Ele era um homem, na verdade, que vivia na terra de Uz. E a gente sabe que ele era um homem casado, que mais na frente eu vou falar um pouco sobre a vida familiar dele, sobre o que aconteceu durante o seu período da crise em que ele viveu. A crise realmente foi terrível, né? Porque ele sofreu uma crise íntima, pessoal e também familiar. E todas as pessoas que estavam ao seu redor sofreu realmente com as consequências dessa crise. Será que um homem que não tivesse as características que Jó tinha, como nós lemos no início do versículo aqui, né? Que ele era um homem fiel, um homem reto, temente a Deus, e acima de tudo desviava-se do mal. Então são características assim, pessoais, características espirituais que realmente chamam a atenção de Deus. E por ser um homem tão fiel, reto, temente a Deus, que fez com que, na verdade, esse homem, por chamar tanto a atenção de Deus, por ser tão obediente ao Senhor, que Deus o colocou à prova. Mas como assim, Paulo? Como Deus o colocou à prova? Já te falo a respeito disso. Falando realmente sobre um pouco mais da biografia dele, nós vimos que era um homem mais rico do Oriente, por se morar realmente na terra de Uz, né? Era casado, teve muitos filhos, na verdade ele teve 7 filhos e mais 3 filhas, 10 filhos. Esses foram os seus filhos iniciais, mas na verdade ele teve no total 20 filhos, porque na crise em que realmente houve aquela catástrofe, morreram todos, mas depois Deus lhe deu outros filhos. Então, totalizando aí 20 filhos. Então, realmente, esse é um homem que sofreu uma crise financeira, uma crise espiritual muito grande. Financeira porque ele perdeu tudo. E realmente a Bíblia relata que ele perdeu, assim, não foi, perdeu hoje 10 cabeças de gado, porque ele tinha várias e várias cabeças de gado, milhares, juntando aí cabeça de gado, de ovelha e assim sucessivamente. Ele tinha realmente muitas riquezas, muitas propriedades. E por terem muitas propriedades, ele tinha também muitos homens a seu serviço. E não fala que sofreu uma catástrofe hoje, daqui a um ano, perdeu mais uma certa quantidade de bois, de filhos, de servos, não. Morreu realmente assim, tipo uma pancada atrás da outra. Foi terrível. Talvez se ele não fosse um homem totalmente espiritual, eu acredito que ele não conseguiria viver, porque se ele fosse totalmente materialista, porque quando o homem realmente coloca muito seu coração nas coisas materiais, qualquer que venha a crise na sua vida, mesmo que não seja tão grande, ele pode passar por uns problemas muito sérios, psicológicos, sofrer depressão e até a morte. Mas este não. Ele sofreu realmente crises terríveis, que talvez se não fosse um homem tão temente a Deus, tão reto a Deus, se não se desviasse do mal, talvez ele não conseguiria viver. Para falar a verdade, eu acredito que eu não conseguiria passar, porque pelo que esse homem passou. E você? Seria capaz de suportar as perdas, não só as perdas materiais, porque isso, se o homem tiver saúde e tiver bem espiritualmente, moralmente, ele pode conseguir. Mas acontece que, diz a palavra de Deus, que teve um dia em que foram os filhos de Deus, né, participar de uma reunião
com ele, os filhos de Deus foram participar de uma reunião com ele, e juntamente com esses filhos de Deus foi também Satanás. Tudo leva a crer que esses filhos de Deus, nesta reunião celestial, tudo leva a crer que foram os anjos, né? Porque a Bíblia não fala que homens tiveram reuniões com Deus, ninguém pode ter visto Deus, né? Aquele que viu realmente não conseguiu ficar realmente de pé. Na verdade, então, leva a crer que foram os anjos. E nessa reunião celestial em que houve, teve ali Satanás que apresentou ali também, que ele vinha da terra passeando. Deus perguntou de onde viesse, ele de rodear a terra e passear por ela. E note bem que não era realmente uma reunião na terra, tanto é que era celestial, porque ele perguntou a Satanás de onde vinha, ele disse que era de rodear a terra e passear por ela. Olha só o que aconteceu, a pergunta de Deus: vistes o meu servo Jó? Por que Deus faz essa referência? Porque ele faz essa provocação justamente para Satanás? Porque na verdade ele conhecia quem era Jó. Ele queria colocar Jó à prova, para provar realmente, não para ele porque ele conhece cada um de nós. Deus nos sonda completamente, do pé da nossa cabeça à planta dos pés, ou seja, inteiramente, profundamente, exteriormente e espiritualmente. Ele nos conhece em todas as áreas da nossa vida, né? Tem até um salmo que diz que ele sonda tudo. Ele conhece realmente quem está em trevas e com ele mora a luz. Ele conhece quem está no abismo, nas profundezas do mar e nas mais alturas, né, do céu. Ele sabe de todas as coisas. Mas voltando aqui, ele sentou a provocação de Jó para o diabo. Ele que colocou realmente Jó à prova. Queridos, Deus realmente nos conhece tanto, de uma maneira tão maravilhosa, que quando nós estivermos passando por alguma luta, por alguma prova, saiba de uma coisa: se Deus te colocou nessa prova, é porque Deus conhece a sua força, conhece a sua fé, conhece a capacidade moral, espiritual que você tem de suportar. Porque a própria palavra nos diz que não virá tentação senão humana, mas ainda que viemos passar por uma tentação dessa, devido à nossa fidelidade para com Deus, Ele não nos deixará tentar acima do que podeis resistir. Esse é o nosso Deus a quem nós conhecemos. Por isso, permaneça firme no Senhor, porque Ele há de dar a vitória sempre para você. Assim foi Jó. Veio realmente a essa reunião e o diabo disse para Deus: olha, mas ele é fiel ao Senhor porque ele tem todas as coisas, ele tem todos os bens, ele é um homem muito rico. Toque nas suas riquezas para ver realmente se ele não blasfema de ti, se ele não vira as costas para ti. Mas não foi isso. Quando alguém realmente tem o seu coração no alto, nas coisas celestiais e não nas da terra, não importa se ele vai perder R$1 ou 1 bilhão de reais. Ele vai permanecer firme no Senhor, porque ele sabe que as coisas terrestres, elas são passageiras, mas as celestiais, elas são eternas. Esse era Jó. E Deus diz: vai lá e toca realmente em tudo que ele tem. Tocou. Foi destruindo realmente todas as riquezas, destruiu família, destruiu todas as pessoas. Tudo que você possa imaginar, destruiu. Só ficou realmente ali ele, a esposa e tudo mais. Mas ele, o diabo é terrível, não desiste e falou: mas Senhor, ele ainda te obedece. Você viste lá o meu servo Jó, ele ainda continua firme ao Senhor. Ele disse: olha, mas ele ainda continua fiel para contigo, porque ele é cheio de saúde, ele está bem, ele pode voltar a trabalhar, construir tudo de novo. E Deus, conhecendo Jó realmente perfeitamente, diz: olha, tudo bem, já que você está querendo mais uma prova, vai lá. Toque realmente no corpo dele, mas não tire a vida dele. Tipo assim, olha, coloque a enfermidade aí que você quiser, mas não tire a vida dele. Foi quando realmente esse homem ficou totalmente em chagas, por muito tempo, coçando nas cinzas, longe da sociedade, longe de todo mundo, porque um homem era leproso, ele não tinha a possibilidade de ficar perto das pessoas, longe da sua mulher e tudo, dos seus amigos. E tanto é que ele sofreu tanto que a mulher dele achou que ele estava em pecado. Chegou a ponto de dizer: olha, negue esse teu Deus, olha, para você livrar dessa situação, confesse seu pecado, negue ele e morra, assim você sairá desse sofrimento. Mas assim, aquele homem tão fiel a Deus diz: olha, você fala como umas loucas, como uma doida. Se Deus me deu tudo, se nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu posso tornar para lá. E disse: olha, eu não trouxe nada para esse mundo e é certo que eu não vou voltar com nada dele, então não importa se eu perder tudo. O importante é que eu não posso perder a minha salvação. Era isso que Jó estava querendo dizer. E aí ele disse ainda outras palavras, né, que na verdade, para a mulher dele, que a mulher dele, né, talvez por outro lado, ele poderia imaginar: poxa, meu esposo está sofrendo tanto, eu queria logo que ele morresse, porque não tem como ficar realmente sem poder fazer absolutamente nada, e não podia mesmo, a não ser Deus, né? Até que chegou um tempo em que seus amigos, né, vieram visitar, passar alguns tempos com ele, Bildade, Zofar, Elifaz e assim sucessivamente. Eram amigos mesmo, não eram amigos assim né, de um bate-papo uma vez por ano no telefone, não. Eram amigos mesmos, e realmente não pôde fazer nada por ele,
né? Talvez eram homens também que poderiam ajudar financeiramente, alguém poderia ajudar, mas por que não ajudou ele, já que eram tanto amigos assim, mas eles tinham um certo temor, dizendo que se ele está nessa condição é porque Deus quer que ele seja assim, ou porque ele precisa se consertar com Deus. E se eu interferir no plano de Deus, pode ser que sofra consequências para a minha vida. Por isso eles apenas estavam prestando um apoio moral e espiritual. Resumindo a história, Jó venceu todas essas dificuldades, venceu todas as barreiras, todas as doenças, tudo isso. Ele permaneceu firme na fé, íntegro, reto e fiel ao Senhor e sempre desviando sempre do mal. Das setas malignas que vinham, ele permaneceu firme. Queridos, isso nos mostra que nós também, essa lição nos ensina que, por mais que venhamos a enfrentar qualquer dificuldade física, financeira, espiritual, emocional, qualquer que seja ela, temos que buscar e manter a nossa fé, o nosso foco firme no Senhor. Não é fácil, claro que não. Eu sei que não foi fácil para ele. Talvez ele desejou, né, em algumas partes, ele desejou até não ter nascido, né, por ele estar enfrentando aquela situação, mas ele não blasfemou, não disse nada disso. Porque o mais importante é manter firme e fiel com o Senhor. É claro que não é fácil. É preciso estar sempre focado, buscando a força em Deus para que possa suportar as setas inflamáveis do maligno, porque ele realmente anda em derredor tentando destruir a minha e a sua vida. Mas permaneça firme no Senhor, porque ele há de dar vitória, assim como ele deu para Jó. Restituiu tudo, fazendas, família, tudo de novo. Muito mais, em dobro, porque esse é o nosso Deus. Ele conhece realmente aquele que serve a ele com temor e tremor. Queridos, esta é a mensagem de hoje, resumida, mas espero que você possa entender, que eu não sei o que você está passando ou enfrentando, mas saiba de uma coisa, permaneça firme na fé, confiando no Senhor, ainda que possam existir pessoas que possam te julgar, te criticar por você estar enfrentando isso, mas se você estiver firmado no Senhor, nessa rocha eterna, você vencerá, porque com Cristo, diz lá em Romanos 8:32, já somos mais do que vencedores, porque Ele já nos amou. Muito obrigado, que Deus abençoe em nome de Jesus. E não esqueça de deixar aí o seu like. Muito obrigado.